Olá, estamos chegando aí nesse fim de tarde e vamos dar início, a mais um tema que o Conselho Regional de Psicologia do Ceará, da 11ª Região, e a Comissão de Psicologia do Esporte, do CRP11, vem aqui buscar promover, aproveitar esse momento, seja oportunidade para a gente dialogar de temas que podem ser específicos para alguns profissionais, específico para alguns atletas, pode ser novo. E a gente está querendo hoje dialogar com vocês, sobre a temática da psicologia do esporte nos e-esportes, tá? Os benefícios do esporte eletrônico durante o isolamento social. Estou vendo que algumas pessoas estão acenando, então me escutam ok, Então, a psicologia do esporte, como uma especialidade da psicologia, ela pode ser, para alguns profissionais da psicologia, ainda uma novidade, A psicologia do esporte, como uma especialidade, ela também tem o objetivo de promover bem-estar nos seus diversos contextos, mas também tem a relação de desempenho. E nesses dois objetivos, elas têm algumas áreas de atuação. E das áreas clássicas de atuação da psicologia do esporte, a gente tem a área do alto rendimento, que é esse esporte que a gente vê na TV, mas também tem a psicologia do esporte educacional, a área da reabilitação ou de tempo livre. Mas de uns tempos para cá, a gente tem surgido outras áreas a partir do que essa dinâmica do esporte como um fenômeno social também tem os seus atravessamentos, tem as suas mudanças imbricadas com as questões políticas, as questões sociais, Os valores da sociedade estão no fenômeno esportivo, social. E aí a gente tem o esporte como também uma área será que é uma área de ascensão? Ou é uma área que já está na psicologia do esporte por um tempo? Então, para a gente responder, para responder algumas perguntas, algumas indagações, inclusive minha, eu como também especialista de psicologia do esporte, também estou muito curiosa para dialogar com os dois palestrantes que vão estar aqui com a gente, tá? Um deles é o Luiz Cursi, ele é estudante de psicologia da Faculdade Maurício de Nassau e faz parte da comissão. Ele vai contar um pouquinho como é que ele entrou na comissão, as imersões dele na psicologia do esporte e o que ele considera, o que na teoria considera sobre os jogos eletrônicos e esportes, se são a mesma coisa ou não, vai tirar umas boas dúvidas pra gente. E depois a gente também bate um papo com a Irine Bruna, que é psicóloga de uma equipe de e-sports, eu acho. Ela vai contar também pra gente, tá? Então eu vou chamar aqui. Consegue trocar uma ideia. Oi, Luiz. Oi, Luiz. Oi, tá dando pra ouvir direito? Eu te escuto tranquilamente. Pronto. E aí, juiz? Juiz, acostumado com a prática da arbitragem. Luiz, se apresente, diga de onde você vem, mas assim, já vou chegar com algumas perguntas provocativas. Jogos eletrônicos e esportes são a mesma coisa? Não? Qual é a diferença? Me fala aí um pouquinho. Boa tarde, sou Luiz, sou estudante de psicologia da Uninassal, estou no 10º semestre e faço parte da comissão já há uns 2, 3 anos. Estava fazendo um trabalho na faculdade, eu acho que eu estava no 3º semestre, fui entrevistar a Tássia e acabei entrando na comissão e estou até hoje. Os dois não são a mesma coisa. Por exemplo, um jogo eletrônico, ele pode ser um esporte eletrônico, entende? Mas tem jogo que não é possível ser um esporte eletrônico. Porque para ser um esporte eletrônico, tem a necessidade de ser online, de ter um modo competitivo, de ter estratégias que podem ser organizadas em grupo ou individual, mas um contra o outro, de maneira online ou presencial, que as pessoas possam jogar entre si e gerar uma competição, tem que ter uma organização, tem que ter equipes, tem toda uma organização a mais para que se possa ser considerado um esporte eletrônico. Não dá para considerar um esporte eletrônico qualquer tipo de jogo, como, sei lá,
um jogo de terror ou um jogo que conta uma história de um personagem, esses tipos de jogos não se enquadram em esporte eletrônico, entende? Por exemplo, um jogo de MOBA, né, que é um estilo que tem são 10 pessoas, né, 5 em cada lado, e eles podem então entrar em uma guerra entre eles para conseguir ganhar o espaço do outro, entendeu? Como existe uma competição, eles podem gerar aí um campeonato com valores que chegam a ser milionários, né? Jogadores ganhando salários, todo um processo para que se possa ser um esporte eletrônico. Tem que ter uma transmissão, né? Para as pessoas assistirem, né? Já o jogo eletrônico não tem essa necessidade, pode ser só mesmo como um hobby, uma diversão. O jogo eletrônico é o que a gente vai utilizar durante a pandemia para estar extravasando, estar expressando nossos sentimentos, nosso sofrimento, né? Fazendo interação social com as pessoas, se divertindo, né? E é isso que eu trago enquanto benefício, né, dos jogos eletrônicos, porque diante desse contexto que a gente está, se você pegar um jogo, reunir a família para jogar, isso gera um benefício social, né? Um vínculo entre a família, gera ali conversas, e tudo isso é um benefício para a família. Então os jogos eletrônicos, eles fazem parte de um processo de benefício, né? De qualidade de vida. Você acha que aumentou o número de pessoas, tanto nos jogos eletrônicos como no esporte eletrônico, nesse tempo que a gente está de quarentena? No início teve uma retraída, porque os campeonatos eles tiveram que ser paralisados porque não estavam podendo ser presenciais, né? Assim como o futebol, assim como os outros esportes, teve o prejuízo. Atualmente os campeonatos voltaram e cada um jogando de sua casa, os campeonatos online, né? Mas com certeza o pessoal está cada dia jogando mais. Eu mesmo estou jogando bastante com meus amigos, a gente conversa e se interage. O que você joga, Luiz? Eu jogo LOL, né? E jogava FIFA antigamente, quando tinha mais tempo eu era jogador de FIFA. E um assunto que eu gostaria de trazer enquanto a gente considera, a mídia muitas vezes traz o jogo como sendo prejudicial, né? A saúde, né? Todas essas questões. E criando um preconceito, né? As famílias muitas vezes proibindo seus filhos de praticar, de jogar, né? A gente tem que pensar que o jogo ele é prejudicial quando se torna um vício, né? Assim como qualquer outro tipo de coisa, café, drogas, quando se torna um vício, aí a gente tem que ter cuidado. Mas enquanto isso está gerando um benefício social, aquela pessoa está se socializando virtualmente com outras pessoas, como posso dizer, absorvendo uma cultura, porque existe uma cultura também dentro da comunidade gamer, né? Isso está gerando benefício. Agora, quando se torna vício e está tendo um prejuízo social, aí os pais precisam intervir, precisam ver o que pode fazer para ajudar esse adolescente, ou criança, ou adulto a resolver esse problema, né? Tá, então existe alguma questão, alguma relação específica entre em que momento é o benefício, se tem a ver com a questão de horas. Antigamente, na minha época do videogame, eu jogava com uma pessoa do meu lado. Depois a gente tem, por conta da internet, a gente tem possibilidade de jogar com outras pessoas, e até a Augustina colocou que tem o benefício de que o filho dela está se relacionando com outras pessoas jogando o videogame. O fato de hoje o videogame dá essa possibilidade de uma interação social, isso quer dizer que a gente pode passar mais tempo jogando? O que ocorre, né? A gente tem que ver o contexto de cada pessoa, certo? A gente tem que pensar no prejuízo. Se aquilo está fazendo ele parar de ir trabalhar, de estudar, de se relacionar com a parceira, ou de alguma questão envolvendo o seu social, aí sim a gente tem que pensar numa possibilidade de reduzir uma carga horária quanto a isso, né? Mas a questão de horas vai de cada pessoa, entende?
Vai do dia, vai de cada um. Os atletas, no caso, eles praticamente, como eles trabalham com isso, eles chegam a passar 12 horas por dia jogando, ou mais, né? Durante o dia, para ser os melhores, para ter o alto rendimento, né? Que aí já envolve o alto rendimento, não é só um lazer, né? Envolve todo um processo a mais, né? Entende? Tá certo. E assim, você tem de modalidades de jogos eletrônicos ou modalidades eletrônicos, você pode dizer um pouco pra gente. Eu tô vendo que meu áudio tá um pouco com eco. Se alguém souber o que eu posso fazer aqui. Bom, de jogo, atualmente a gente tem 3 modalidades principais, né? Que é o FPS, que são praticamente os jogos de tiros, que aí entra Counter-Strike, entra Rainbow Six, né? São jogos que estão em alta, né? E o PUBG. E tem o MOBA, que entra o League of Legends e o Dota, que são os 2 maiores jogos da atualidade em questão de premiação, né? Chega a ser premiações de 100 milhões um campeonato na final. Qualquer pessoa pode jogar, ou você precisa estar afiliado a alguma federação, alguma confederação, como acontece com outros esportes? Normalmente, eu acho que sim. Né? Você é porque a gente não tem uma federação no caso de esporte, entendeu? Seria mais, é um campeonato próprio das criadoras dos jogos, entendeu? Tipo, o League of Legends, a empresa se chama Riot Games. Ela pega no próprio jogo, ela cria o campeonato dela e cria premiações, certo? Aí tem equipes vinculadas a essa empresa, certo? Que contrata jogadores desse campeonato. Né? Mas tem todo tipo, uma segunda divisão, uma primeira divisão, para que você possa participar dos campeonatos, entendeu? É como se fosse futebol, entendeu? Você ganha a segunda divisão, você entra para a primeira divisão e pode participar desse campeonato. Né? E aí vai ter o Mundial, vai ter como se fosse a Libertadores, né? Que a gente chama de MSI. Né? E aí os valores vão aumentando, né? O investimento vai aumentando, os patrocínios vão aparecendo, né? Tipo, a gente tem a Nike, tem a Adidas, todas essas empresas já estão vinculadas a equipes de esporte eletrônico. Né? Nós temos o Flamengo, nós temos o Santos, temos o Corinthians, né? Até o Corinthians já é campeão mundial de Free Fire atualmente, né? E temos também, no caso, o terceiro mais conhecido, que são os Battle Royales, né? Que é uma ilha, que 50 pessoas caem nessa ilha, né? E o último que sobreviver ganha a partida, entendeu? Eles começam uma guerra entre eles e quem sobreviver ganha a partida, né? E aí tem uma premiação também, tudo isso envolvendo quem... E não tem um certo nivelamento? Eu acho que estão pedindo para você tirar o áudio do alto-falante para ver se diminui o eco. Mas assim, para tentar entender. Por exemplo, nas lutas você tem o peso como um nivelamento. Existe alguma forma de nivelamento nos jogos eletrônicos? Desculpa. Não, a gente não faz uma diferença nesse tipo. Né? Homens e mulheres pode cair nessa ilha com o melhor do mundo. E tem uma semana que eu tô jogando e ser massacrada pelo cara. Não, tem os elos, né? Eu pensei que você estava falando da questão de gênero, né? Dessas questões. A gente pode jogar com homens e mulheres e pessoas com deficiências. Não tem uma diferença assim nessa questão, não. Mas quanto mais prática você tem, mais elo você fica. O elo seria a qualidade que você é no jogo, entendeu? E aí o jogo também lhe dá essa possibilidade de ir crescendo, né? E quanto mais você cresce, mais visibilidade você ganha. Então, entendi. A partir dos elos, isso vai te nivelando de uma certa forma. Os elos seriam tipo ouro, prata, bronze, como se fosse um tipo de medalha que você recebe por ser bom, entendeu? Seria mais ou menos esse caminho que que os atletas, que as pessoas que jogam seguem para conseguir alcançar alguma coisa,
né? Tá. E aquelas outras, assim, o que aconteceu ao longo da tecnologia, que a gente tem alguns jogos, algumas atividades eletrônicas que envolvem dança, que, né, antigamente pensava que o jogo eletrônico era sempre parado, e a gente tem outros videogames que realizam outros movimentos e a gente fica na discussão, se isso físico é importante para esse tempo de isolamento, o que a gente faz, as pessoas estão procurando mais esse tipo de jogos também? Então, né, a gente tem o Just Dance, né, que as pessoas jogam, também tem a plataforma mobile, né, que as pessoas podem baixar gratuitamente e praticar em casa, com a família, dançar, interagir. Né? E tem o campeonato também, que das pessoas que jogam Just Dance, que também tem premiações de dinheiro. Né? E também temos a modalidade de esporte eletrônico com esportes, né? Basquete, futebol americano, FIFA, outros tipos de esportes também vinculados a essa questão. E também temos esses jogos que geram a mobilidade. Existe uma diferença do atleta profissional, né? E a pessoa que pratica por uma prática de tempo livre. Você acha que a questão de ser uma competição, de você poder competir com outras pessoas, isso é uma motivação extrínseca? Isso contribui para a aderência das pessoas estarem realizando 8 jogos esses jogos eletrônicos ou os esportes eletrônicos? Eu acho que sim, com certeza, porque gera competitividade, né? Gera você quer ser o melhor, gera visibilidade. É isso que as pessoas hoje buscam, de certa maneira, né? Ser o melhor, ganhar dinheiro. A gente sabe que e os jogadores estão ganhando muito dinheiro com isso. Então, quando você observa um cara que está entre os melhores, ganhando dinheiro, ganhando fama, ganhando seguidores nas redes sociais, você gera essa busca e gera esse desejo de alcançar também esse estrelato. Assim como qualquer um que quando é criança começa a jogar e se inspira no Cristiano Ronaldo, se inspira no Messi, no Neymar, para conseguir alcançar o que esses caras conseguem, né? E a realidade, e essa é a mesma realidade. Tem muita gente treinando para ser os melhores, mas infelizmente as vagas não são para todos, né? As vagas é para um público realmente que joga de uma maneira especial, que tem uma qualidade a mais dos outros que estão ali competindo, né? E muitas vezes até envolve muita questão da internet que a pessoa tem, né, do equipamento que a pessoa tem. Tudo isso vai proporcionando que a pessoa também alcance esse patamar melhor, né? Porque não adianta, é a mesma coisa que você comparar um jogador que usa um equipamento barato e um jogador que usa um equipamento bem mais caro, né? Ele vai conseguir ter um desempenho melhor no jogo e isso vai gerar o interesse de empresas. E qual é o custo? Então, para se praticar um jogo eletrônico ou estar no esporte eletrônico? Aí vai depender do esporte, né? Por exemplo, o Free Fire vai exigir um celular, né? Você vai ter que ter um celular de qualidade. Então você pode usar desde um iPhone de R$10.000 a um Motorola de 1.500, né? Vai depender muito do quanto você quer investir nisso. Né? E o computador pode chegar a R$20.000, né? Pode chegar a diversos valores. E aí entra, né, o interesse dessas empresas de patrocinar as equipes de esporte eletrônico, né? De gerar lucro, de gerar marketing, né? De patrocinar atletas para eles usarem as marcas para o público se interessar em tê-las, né? E assim mais ou menos que se desenvolve. É curioso porque a gente, como você mencionou, né? Quando a criança entra na escolinha de futebol, ela quer ser o cara que está sendo o goleador do campeonato brasileiro, do campeonato inglês, mas que a mediação com os profissionais de educação física, com os psicólogos do esporte que trabalham com psicologia educacional, vão ensinando cada vez mais sobre o espírito esportivo, de que a competição é uma
comparação social e que nessa comparação social haverá um vencedor e haverão outros que estarão nesse processo e que a vitória e a derrota vão um significado que vai contribuir para a sua superação pessoal. Esse deveria ser a verdadeira lição do espírito esportivo e que os profissionais da educação física e da psicologia do esporte buscam proporcionar esse ensinamento. Como é que isso chega nos esportes eletrônicos? Talvez até a Irine também possa acompanhar nessa pergunta também. E o que você tem a dizer sobre isso, Luiz? É complicado porque essa questão do espírito esportivo, ela é construída na base, né? A gente pega a criança, o adolescente e vai construindo isso ao pouco para ele entendendo, né? Já o esporte eletrônico... Deveria. Mas pode ser profissional também. Pode chegar em outro... O que ocorre é que muitas vezes adolescentes simplesmente vão para as equipes profissionais logo de cara e não estão com essa preparação, né? E aí acabam postando besteiras no Twitter, no Facebook e acabam prejudicando as próprias carreiras com isso, né? E aí cabe todo o trabalho do profissional ali de fazer uma orientação, tanto o pessoal do marketing, né, de falar com ele, quanto os profissionais de educação física também e psicologia, estarem conversando com ele sobre o espírito esportivo, né, sobre acolhimento, né, sobre aceitação das diferenças e etc. Né, tudo isso. E sobre a questão que eu gostaria de conversar, já encerrando aqui minha fala, Sim. É que agradecer, né, que a oportunidade que eu já estou no 10º semestre, já estou dentro da comissão já há uns 2 anos e fazer uma observação para os estudantes que muitas vezes escutam outros tipos de apoio ao CRP e não adentram os espaços para obter conhecimento, né? Eu acho que é uma pena a gente ter tantas possibilidades de aprendizado dentro do CRP e os alunos não adentram as comissões, seja ela de esporte, educação, dos direitos humanos, né? Pouquíssimos alunos, eu tive poucas pessoas que adentraram. Muitos alunos, infelizmente, eles querem apenas ir para a aula e esperar do professor o que ele vai dizer, né? E não adentram esses espaços para obter o conhecimento. Então, cabe o convite, né, a todos os alunos que estiverem assistindo a estarem ocupando esse espaço também, que graças a essa comissão e as comissões anteriores que deram abertura aos alunos a estarem dentro do CRP, cultivando conhecimento, vendo as práticas dos profissionais, como se faz eventos, né? A gente criou eventos já, uns 2 ou 3 eventos juntos, e isso possibilita a gente ter uma prática de conhecimento profissional, né? Mesmo sendo estudante, mas isso já me proporciona a saber como que é mais ou menos esse caminho que é do profissional de psicologia. Né? Bacana trazer, Luiz, porque o conselho ele é formado por comissões, né? Desde as comissões de ética e fiscalização, mas também tem comissões que são criadas para dar conta das diversas áreas e especialidades da psicologia. Nós sabe que não é a psicologia, são as psicologias. E na psicologia do esporte, a gente também tem uma grande diversidade de atuação. E quanto mais pessoas tiver, melhor. A gente tem estudantes a professores doutores, né? A gente organizou um evento Norte-Nordeste de Psicologia do Esporte e uma das mesas principais do evento, ela foi pensada inclusive por você, que estava num grupo de estudo de gênero na faculdade, e você trouxe na discussão, a gente precisa discutir gênero, e foi uma das principais mesas. Então, as ideias, elas surgem de todos. Seja quem já tem 20 anos de psicologia do esporte, quem está curioso, todo mundo tem algo para contribuir. Então, agradeço que inclusive foi uma proposta sua. Entrou em contato com a Irine e a gente vai emendar ela na conversa. E fica aí pertinho, porque pode surgir algumas dúvidas, a gente pode dialogar aí no final, tá bom? E eu só quero terminar de agradecer também
desejar boa sorte a essa comissão nova que estamos tendo, né? E agradecer a anterior, que tinha o Arthur Petrola, a Rebeca Carvalho de Moraes, o João Paulo, todos que foram meus professores, que me incentivaram a estar construindo todo esse caminho, né? Nessa jornada de aprendizado. Né? Legal, muito obrigado. Legal também. Tchau, tchau. Até já. Tchau. Até já. Até já. Vamos ver se o Eco continua. Eu acho que não, talvez tenha a ver um pouco com a conexão com ele. Vamos ver então se com a Irine a gente consegue resolver isso. O Eco fica meio ruimzinho mesmo, também estava escutando daqui. Oi. Oi, Irine. Tudo bem? Bom, sem eco. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite do Luiz em nome da Comissão de Psicologia do Esporte do Conselho. É um tema que a gente tem muita curiosidade e a gente viu aí do seu histórico um pouquinho, eu acho que você tem boas coisas para contribuir. Eu vou também tentar fazer algumas perguntas que pode ser ao mesmo tempo talvez bobinhas para você, né? Ou então talvez até algumas coisas mais específicas da psicologia do esporte que eu estou curiosa. Né? Eu gostaria que você se apresentasse, eu já sei que você está no curso de Psicologia do Esporte do SEDE Sapiência, eu também fui estudante lá, das excelentes escolas de Psicologia do Esporte do nosso país, né? Isso, nossa, me alegrou muito por saber disso, então, passar a bola aí para você. Assim, depois que você se apresentar, eu gostaria que você me respondesse essa pergunta provocativa, assim, pô, tô sem fazer nada, eu quero agora virar atleta de esportes. O que eu devo fazer? Não é assim o caminho, né? Vai apresentar e aí eu já emendo com a resposta, então. Eu sou a Irine, sou formada em psicologia, fiz a especialização pelo SEDES, concluí no ano passado. Inclusive, foi através do SEDES que eu pude ter o contato com esportes. Já na época da faculdade, eu jogava League of Legends, e eu sabia que tinham alguns psicólogos atuando e me deu aquela pulguinha atrás da orelha. Eu falei, interessante, é uma área aí que pode ser que eu me desenvolva depois. Eu sempre tive muito interesse, desde o começo da faculdade, em atuar em psicologia do esporte. Então, por isso que eu até emendei o curso e tudo mais. E comecei atuando, na verdade, com psicologia do esporte convencional. Eu trabalhei no Centro Olímpico, lá aqui de São Paulo. Uhum. Ele tem diversas modalidades, tem uma característica mais de formação de atletas, né? São categorias de base. E ao longo do tempo, desenvolvi o trabalho com várias modalidades diferentes. E aí, quando eu iniciei no SEDES, surgiu a oportunidade de eu entrar nesse mundo dos esportes. Confesso que eu fiquei meio assim de começo, né? Porque eu falei, meu Deus, será que é muito diferente o trabalho da psicologia? Uhum. E eu acho que deve ser uma pergunta que todos os psicólogos que não têm contato com esportes têm, né? De tipo, será que eu consigo adaptar a psicologia do esporte aplicada ao alto rendimento no esportes? E assim que eu comecei a atuar com as equipes, eu vi que não muda muita coisa, na verdade, né? Alto rendimento é alto rendimento, independente de ser uma coisa no computador ou um esporte como o atletismo, como o judô. A pressão existe nos dois, a concentração, a cobrança. Então, é a mesma coisa, vamos dizer assim, a atuação, tanto quando você for para um alto rendimento de atletismo, de judô, de natação, é a mesma que você vai usar com esportes. E respondendo a sua pergunta, já emendando aí, né? Não é tão simples assim você começar a jogar e ser profissional. O nível dos meninos que estão no nível profissional exige muita dedicação, né? Então, primeira dica para alguém que queira se tornar profissional é você se dedicar muito, né? Aí o que acontece é que as pessoas acabam às vezes se perdendo nesse trajeto. Então, como eu jogo em casa, eu não tenho uma rotina muito bem estabelecida, então eu não consigo ver evolução. Então, você precisa ser muito disciplinado para conseguir ser notado e chegar num nível profissional. E você, como atuação numa equipe,
o que você vê que é a disciplina? A disciplina também é a mesma para um jogador. Vou falar jogador de futebol porque o futebol ele é atravessado pela nossa cultura, né? Independente do que aconteça, a gente vai ter um feriado que a gente vai estar lá de verde e amarelo vendo um jogo da seleção de futebol, que a gente não faz isso com o vôlei, não acontece com. Não acontece ainda com os esportes eletrônicos, quem sabe, né? Isso muda. Mas e a disciplina do jogador de futebol bom, treina de manhã, treina de tarde, descansa à noite, né? Como é mais ou menos essa rotina de um jogador de esportes e como é que a intervenção psicológica ela tem entrado nesses momentos? Mudou também com a quarentena ou não mudou? É assim, uma das coisas que eu acho super positiva do esportes é porque a gente não teve muita alteração no planejamento da rotina. Então, é uma rotina um pouco diferente de um atleta de futebol, por conta dos horários, né? Dependendo da modalidade de jogo que você trabalha. Por exemplo, o League of Legends, ele tem alguns horários que são pré-estabelecidos por todas as equipes envolvidas. Então, o treino geralmente começa 1h da tarde, eles treinam até as 4, fazem uma pausa para comer, para descansar, e às vezes eu entro nesse momento, em um dos dias da semana, para fazer atividade de grupo, para fazer atendimento individual. Voltou da pausa, eles treinam das 5 até as 8, e depois disso eles ficam livres para poder fazer o que quiser. Tem jogador que gosta de focar mais no individual, e tem jogador que faz outras coisas, vai para casa, assiste uma série e tudo mais. Então a rotina, ela tem esses horários um pouco diferentes, mas é pré-setado, de que todos têm que chegar a 1h, todos têm um trabalho a ser cumprido até as 8. Depois disso fica por conta. Tá, então, assim, agora o treino em condições remotas também tem acontecido? Ou, Sim. ou existe uma sede, precisa ir para a sede para treinar? Depende da equipe. Hoje, dentro dos esportes, a gente tem duas modalidades que as equipes adotaram, que é a chamada Gaming House, que é onde os meninos moram e treinam. Então, geralmente, tem um lugar para eles dormirem, se alimentarem, tudo certinho como uma casa normal. E tem um espaço de treino, né? E também tem os Game Offices, que cada um mora em uma casa, todos se encontram nesse office como um trabalho convencional mesmo, como se você tivesse que sair da sua casa para ir para o trabalho, né? Eu particularmente, né, sei que entra na questão, mas eu defendo muito essa questão do game office, porque eu acho que quando a gente entra nesse esquema de morar no nosso trabalho, muitas coisas se confundem. Então, eu já tive caso de atleta acordar 5 minutos antes do treino. Não dá muito certo. E no esquema Game Office, eles têm toda essa preparação de levantar, tomar um banho, se deslocar até o trabalho para chegar lá tranquilo e conseguir cumprir os horários. Hoje, por conta dessa situação da quarentena, algumas equipes adotaram, né, as que têm Game Office, dispensaram os jogadores de casa, cada um joga da sua casa. Né? E esses que têm Gaming House, por eles já terem um contato, por morarem próximos, acabou ficando ali mesmo, que é o caso da equipe que eu trabalho, a Redemption. Eles estão todos jogando juntos, porque eles já moram juntos ali, e como eles são de outro estado, nem todo mundo conseguiu voltar para casa e tudo mais, né? Sim. Sem contar que eu acho que você jogar junto com a sua equipe dá uma energia diferente, vamos dizer assim, né? Você tá vendo todo mundo ali do seu lado e tal, mas sem problema nenhum para quem não consegue fazer isso, porque efetivamente todo mundo conseguindo treinar e todo mundo conseguindo jogar, né? Tanto que os campeonatos voltaram esse fim de semana, voltaram na sexta-feira, na verdade, e vão ter continuidade essa semana. Perfeito. Eu até fiquei nessa dúvida, assim, que você já adiantou um pouquinho. A gente tem acompanhado na TV, né, que foi a questão de os Jogos Olímpicos iam ser adiados ou não iam, né, os atletas que estão se beneficiando disso ou que já estavam encerrando a sua carreira para esse ano de 2020 e não sabem se vão conseguir, né, estar em alta performance em 2021. E o Luiz falou que de início parece que os campeonatos dos esportes eles foram, né,
foram suspensos, mas e agora? Retomaram? Assim, tem mais competições? O que você tem observado e o que isso impacta nos atletas? Os atletas precisam treinar mais, né? Eu fiquei curiosa, né? Também, assim, você morar no mesmo espaço físico que você treina e qual é o impacto que você percebia disso, né? Porque a gente trabalha também com trabalho de grupo, com coesão, o que você via de benefício, quais eram os atravessamentos que você, como psicólogo do esporte, precisava também manejar. Os campeonatos eles foram suspensos de início porque a gente ia até um estúdio de transmissão para os atletas jogarem, se posicionarem, era toda uma estrutura que a gente tinha envolvida. Mas eles suspenderam por conta do corona, e eu acho que a partir do momento, como a gente estava na metade do campeonato, precisava ter um final, né, desse campeonato brasileiro de League of Legends. As outras modalidades que eu trabalho, CS, iam ter início do campeonato, que também é no estúdio, agora em março, que passou. Mas eles também adaptaram para a modalidade online, porque eu acho que é um momento, assim, de quem é do esportes mostrar um pouco de como é isso, né? Porque aproveitar que é online, tem muita gente consumindo conteúdos voltados para jogos, né? Saiu uma pesquisa de que aumentou muito o consumo de conteúdos voltados para isso. Então, é uma oportunidade de o cenário crescer perante as pessoas que não costumam assistir, né? E até os que assistem, porque a gente tem uma visibilidade muito grande desses campeonatos, né? O Free Fire, quando teve, chegou a 1 milhão de visualizações. Então, tem muita gente que consome. Então, eu acho que eles aproveitaram esse momento para deixar tudo fluir, né? O impacto que teve com os jogadores nesse sentido do campeonato foi por não ser presencial, né? Todos eles gostam muito dessa coisa de se deslocar e chegar lá no estúdio e se preparar, tentar colocar os equipamentos e por ser, às vezes, no mesmo lugar que você treina, no office, perde um pouco dessa característica, né? E aí eu falo como psicóloga que eu noto isso, o rendimento dos atletas ele é diferente quando você joga de casa ou quando você joga no estúdio por conta dessa adrenalina, né? Mas ainda acho que é o momento de a gente aproveitar para se mostrar enquanto cenário, né? Porque muita gente ainda não conhece, então acho que todos eles aproveitaram disso. É interessante, porque a adrenalina, ela, no caso, ela é uma faca de dois gumes, né? Tem atleta que quer o estádio cheio, né? Eu trabalho com árbitros de futebol. Com arbitragem de futebol, o árbitro diz que quando não tem gente lá, e obviamente que ninguém está dizendo, árbitro, você é ótimo, lindo, parabéns, não. Eles estão dizendo outras coisas para a arbitragem. Mas eles gostam disso, se sentem mais presentes, isso inclusive influencia positivamente na concentração deles, né? E na motivação para fazer um ótimo trabalho. E o que você tem sentido, assim? E aí, mas a adrenalina, ela também pode, na faca de dois gumes, ela também pode distrair, tirar a concentração, deixar nervoso. Então, o que você observa é que, em geral, estar nesse ambiente, ele favorece a motivação dos atletas. Não, eu acho que favorece até por você ter um contato ali com o seu adversário, né? Eu até vou fazer um gancho na pergunta que você fez para o Luiz, falando desse espírito esportivo e tudo mais. Então, a gente tem um costume de todo final de jogo, a equipe que vence vai até a que perdeu, cumprimenta. Então, existe todo esse ritual, esse respeito. E eu acho que quando você vê seu adversário frente a frente assim, gera uma sensação mais para você motivadora de ganhar, né? Nunca tive relato dos meus atletas de ser algo que pressionava mais. Óbvio que sempre tem um ou outro que fica mais nervoso, é normal, ainda mais por ser transmissão e tudo mais. Mas aí todos eles sabem também a técnica de autorregulação, que é para controle de ansiedade. Então, eu tenho mais relatos positivos da performance em stage do que aspectos negativos, né? Mas, como eu falei, a realidade que a gente tem hoje é jogar dentro de casa, vamos jogar dentro de casa. É isso que a gente tem. A gente imagina que a gente está no stage, que está lá vendo o adversário, tudo certinho e dando o melhor de si.
Então, você acha que está trabalhando mais técnicas de mentalização e visualização do que trabalhava antes? Que é uma das habilidades psicológicas que nós, psicólogos do esporte, trabalhamos? Sim, não, eu tenho focado bastante na visualização mental, treinamento mental com eles, justamente para fazer com que eles tentem sentir essa adrenalina, a sensação que eles tinham quando estavam no stage, né? Para entrar já para o jogo um pouco mais preparado e com aquele gás que eles entram geralmente. Sim. Tá, e a gente sabe que também a gente é profissional de saúde, né? Então a gente precisa lidar com as questões de saúde também, né? O que você vê como impactos negativos na saúde com os atletas de esportes? Assim, o Luiz adiantou um pouco da questão do vício, né? Mas se você pudesse adentrar um pouco mais sobre isso, por exemplo, a gente sabe que atleta de alto rendimento não é saúde, né? Um atleta de Ironman, assim, você vai ter uma série de questões de impactos fisiológicos que você pode ter pelo resto da vida, mas você esteve ali num momento de alto rendimento. Então, o que você percebe aí e como é que você faz essa mediação? Porque tem aquele lugar clássico que o técnico quer alguma coisa, o atleta até quer alguma coisa e às vezes os dois não querem no limiar de saúde e o psicólogo fica um pouco nesse manejo, né? Como é que você trabalha nesse sentido? Eu vou ser bem sincera aqui para falar das questões de saúde dos esportes, que eu acho que é um dos pontos que eu até ia trazer como uma das dificuldades que a gente encontra no cenário. São pessoas que vêm com hábitos não tão legais. Então, é uma galera que gosta muito de fast food, que não é muito adepta à atividade física. Então, nessa questão de saúde, eu encontro resistência em quase todos os atletas, porque eles não têm a consciência de o quanto a alimentação, o quanto a atividade física podem influenciar positivamente, se eu estiver fazendo da forma certa, para ter uma performance melhor. Então, eles até falam, né, brincam, falam, lá vem você com esse discurso de que atividade física ajuda e que eu preciso me alimentar melhor. Então, é uma coisa que eu sinto que é cultural, não foi só em uma equipe que eu achei, que eu acabei lidando com esse desafio. E eu tento sempre, de alguma forma, conscientizar. Eu pego no pé e falo, vai fazer uma atividade física, vai fazer alguma coisa. Tem atletas que são adeptos, né, e falam, não eram antes, falam que enxergaram uma melhora muito grande no desempenho, mas é uma desconstrução muito grande que você tem que fazer, né? Porque são anos se alimentando mal, não fazendo exercício. Então, por que uma psicóloga aleatória que chegou aqui no time vai falar que eu vou ter um bom rendimento, sendo que eu virei um profissional de esportes fazendo tudo errado? Então, esse é o meu maior desafio hoje, de trazer essa consciência de que aspectos de fora, principalmente alimentação, sono, que é outro ponto que pega bastante, porque tem muitos deles que dormem muito tarde, tem o horário todo invertido, e aí impede todo o ciclo do sono, que a gente sabe. Então, são coisas que eu bato bastante na tecla, mas eu encontro bastante resistência. Uhum. Eu lembro que eu estava vendo uma palestra, não sei se você conhece, do psicólogo Avelino, que é do Piauí. A gente convidou ele para dialogar aqui no Encontro Norte-Nordeste sobre esportes eletrônicos. Ele estava comentando que em alguns jogos asiáticos existem umas mensagens, depois talvez de 10 horas jogando, assim, pare de jogar, assim, como se fosse assim, você, né? Porque assim, eu fico curiosa, assim, qual é a estrutura do vício? A gente trabalha às vezes com metas, com quantificação, é importante, assim. O tempo, a gente sabe que atleta de alto rendimento treina muito, né? Passa 12 horas jogando, assim, mas aí eu quero ser atleta de alto rendimento de esportes eletrônicos, né? E de repente entrar em toda uma rotina, assim, né? O que você também trabalha no consultório com não atletas e as pessoas te procuram também no sentido de por você fazer parte de uma equipe, querendo entrar, assim, também até entrando na área também do benefício dos esportes eletrônicos, assim, ou dos jogos eletrônicos. O que você também vê como um aspecto clínico e como é que maneja essa saúde, se trouxe para os atletas, mas também pessoas não atletas? Sim, já fui procurada por pessoas que não são atletas, mas querem virar atletas. Uhum. E por
por não ter esses vícios tão enraizados, porque assim, quando você começa a trabalhar com alguns atletas de esportes, eles já estão na carreira há algum tempo. Então, aí vem você, psicóloga, falar disso e vai falar, cara, o que você está falando? Então, é mais fácil você pegar uma pessoa que não é atleta e falar sobre a importância dessas coisas, porque ela vai fazendo mais sentido para ela. Então, eu sempre recomendo exatamente isso que eu falei, de o alto rendimento, né? Você não vai ser bom só se você treinar que nem um louco, até porque se você treina demais, a gente sabe que chega perto do burnout, né? E eu sempre alerto muito os atletas em relação a isso, porque se joga demais, você começa a pegar um desgaste do jogo, tudo começa a ficar mais irritável, né? Situações de jogo que às vezes são bobas, você vê um atleta tendo uma atitude super rude, assim, aí você fala, poxa, o que está acontecendo? Aí você vai descobrir, o atleta está jogando mais horas do que deveria. Então, assim, os profissionais, eles têm essa consciência de que descanso também é treino, né? Eu sempre falo para todas as equipes, descanso também é treino. Então, assim, estabelece até um máximo de horário para você jogar, seja League of Legends, seja CS, descansa, né? E se o descanso, eu gosto de jogar no meu descanso, vai jogar outro jogo. Deixa o seu trabalho, porque o League of Legends é o seu trabalho, deixa ele ali na carga horária. Vai fazer outra coisa para distrair a mente. E eles acatam bem isso, porque alguns deles já sentiram essa coisa de às vezes treinar demais e aí ficar meio bitolado. E voltando ao que você comentou dos asiáticos aparecer a notificação, é uma cultura muito diferente, né? Esse ano eu tive a oportunidade de ter 2 coreanos no time e é muito diferente realmente, né? Eles prezam muito por quantidade de horas jogadas. Então, lá é super normal as pessoas jogarem 16, 18 horas e acharem que os brasileiros aqui também têm que fazer a mesma coisa. Então, foi um conflito que a gente teve no começo, mas eles conseguiram entender que aqui é um pouco diferente a cultura, mas os asiáticos, em geral, eles têm essa coisa de quanto mais eu treino, melhor eu fico. E, consequentemente, eles são os melhores, né? Mas aí entra na questão da saúde mental, no burnout, em várias coisas que eu acho que aqui no Brasil a gente precisa tomar cuidado. Uhum. Perfeito, perfeito. Eu tenho tantas coisas para perguntar, mas tem umas perguntas rolando aqui. Acho que não sei se algumas você acabou mencionando de uma certa forma. Estou vendo aqui que perguntando sobre a relação à alimentação e rendimento, né? Eu acho que você trouxe um pouquinho, pediram para falar um pouco sobre a especialização. Eu posso também dar uma contribuição no final. Assim, existe um estigma que o jogador de esportes eletrônicos tem um perfil ali, né? E normalmente são homens, meninos, adolescentes que não eram mais popular da escola, que tinham talvez algumas dificuldades de habilidades sociais, de comunicação, né? Isso de fato acontece nos jogos eletrônicos e assim nos esportes eletrônicos, desculpa, eu estou sempre trocando. E aí eu acho que vai um pouco a ver com a pergunta do Lucas, que eu estou tentando emendar uma coisa na outra, que ele está falando assim, problemas com ansiedade ligada à rotina e fama. De repente o cara ali, entra numa fama gigantesca, e aí como é que é lidar com esse público, ou se isso não existe? O que você tem observado com relação a isso? Bom, vamos lá então. Sua primeira pergunta, eu dei meio de escapada aqui. Existe mesmo esse perfil e aí, assim, né? Existe um perfil de jogadores, existem mulheres no esporte eletrônico também, o Luiz adiantou um pouco, assim, mas ainda que exista e ainda é um número maior de homens, né? Você pode dizer, e aí, assim, como é que é lidar com pessoas, existe esse perfil de pessoas que não têm tantas habilidades sociais, e como é que é lidar com a fama, já que viram atletas, né, de performance de alto rendimento? Por incrível que pareça, né, você acabou falando, porque o perfil que as pessoas têm na cabeça é de que a maioria dos gamers, vamos dizer assim,
são homens, adolescentes, e no meu artigo que eu fiz de especialização para o SEDES, eu levantei toda uma pesquisa, porque eu falei da questão do preconceito que existe na profissionalização e tudo mais. E eu quis trazer um pouco desse perfil gamer, porque existe a diferença, né, de ser gamer e esportes, né, que tem um caráter mais competitivo. E nessa pesquisa eu descobri que a maioria dos gamers é mulher. A gente tem uma coisa de mulheres jogando do que homens. Também fiquei super assim. Eu achei legal. Confesso. Mas assim, incrível e ao mesmo tempo triste, porque dentro do cenário de esportes a gente não vê tantas mulheres, né? É um cenário um pouco, não diria machista, mas em sua maioria homens, né? Porque existe uma coisa também que colocaram um estigma de que mulheres não têm o mesmo nível do que homens. Então, não tem tanto, a gente acaba não vendo tantas mulheres, né? Do League of Legends, que eu acho que é o jogo mais visualizado hoje, eu acho legal destacar que uma das organizações fez um projeto de inclusão de jogadoras femininas. Então, eles têm jogadoras femininas na line deles. Teve outra equipe que anunciou toda uma line feminina. Então, eu acho que aos poucos a gente vai mudando isso. Mas do perfil também, dessa questão de ser mais antissocial, é tudo preconceito que a gente cria e que a sociedade cria, a gente vai reproduzindo. E aí eu digo por mim também, que eu achei que eram pessoas assim com super dificuldade de conversar, que eram mais fechadas, e são pessoas super sociáveis. São pessoas que têm boas relações. É óbvio que sempre vai ter uma pessoa que não é tão bem relacionada, mas que diz que o jogo ajudou muito, né? Eu tenho um atleta em específico que o jogo ajudou muito ele a ter contato com pessoas, porque ele não tinha tantos amigos, e a partir do jogo ele começou a fazer muitos amigos. Então eu acho que o jogo ele tem essa característica também de ajudar as pessoas no ciclo social, porque como você joga um jogo que é online, que depende de outras pessoas para dar certo, você forma um time ali, você tem que jogar. Você acaba criando um vínculo com várias pessoas e aumentando o seu ciclo social, no caso dele em específico. Então, é um pouco de estigma, assim, que a gente tem, essa coisa de, quem joga é antissocial, é nerd e tal. Não. São pessoas normais que saem até demais às vezes, vão pra festa, gostam. Nem deveriam sair tanto, né? Mas são pessoas super sociáveis, sim, né? É o que eu falei, sempre vai ter um outro que é mais reservado, mas aí até no nosso ciclo social, se você parar pra pensar, sempre vai ter alguém mais reservado. Então, são mais estigmas que a gente criou, assim, a gente reproduz, que não condizem com a realidade. E falando um pouco dessa questão da fama, é um pouco complicado essa questão, porque a comunidade que a gente tem nos esportes é uma comunidade um pouco tóxica. Tóxica em que sentido? De crítica, né? Assim como a gente tem de futebol. Se o time está indo mal e posta algum resultado, chove aqueles comentários, meu Deus, que time lixo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E com esportes não é diferente. Então, assim, eu tento fazer uma blindagem dos atletas que ficam mal por esses comentários, porque eles usam muito Twitter, né? Uma geração muito que é ligada com Twitter e tal. Então, é muito comentário que eles vão recebendo. Então, o jogo está transmitindo e as pessoas estão lá comentando sobre a performance de tal pessoa. Então, se a pessoa está jogando mal, vem o comentário, nossa, que lixo, nossa, aposenta. E eles veem isso? Eles vêm depois do jogo. Uhum. Eles marcam até a pessoa, eles fazem o favor de marcar a pessoa. Cuidado, gente, que vocês já disseram pros caras aí. É um cenário um pouco maligno, assim. E aí, tanto com o LoL, tanto quanto o CS, existe essa toxicidade por parte da comunidade. Então, quando eu percebo que os comentários aparecem de forma negativa para algum atleta meu, eu tento fazer um trabalho falando, olha, oculta, não vê, porque dá para você silenciar as coisas que falam, até pelo bem-estar dele. Então, às vezes a fama é difícil nesse sentido, de você fazer o atleta não levar tão a sério algumas coisas que dizem sobre ele, né? E também cuidado com postura, porque como eles são imagens
públicas, tem muitas pessoas que às vezes se inspiram, então não é legal, sei lá, você pegar e xingar alguma coisa, ter uma atitude negativa, porque tem outras pessoas se espelhando em você. Então, eu tento ajudar nesse sentido, de, pô, você tem que ser o espelho, né? Você tem que mostrar para a comunidade que você é bom, tal, não sei o quê. O mito do herói lá, que a Kátia Rubio também nos ensinou, né? O atleta, na verdade, ele é uma representação, né? Eu vou te trazer mais uma perguntinha do Matheus. Eu acho que a gente está bem perto de encerrar, infelizmente. Ele colocou aqui, estava vendo que há algum tempo a comunidade e a própria mídia tem apontado negligência e precarização do trabalho de atletas de esporte. Está ao alcance da psicologia discutir essas questões? Talvez uma questão de estigma, ou sair uma matéria que alguém importante de um clube de futebol estava, né, dizendo que os atletas do mesmo clube eram nerds e tudo. E como é que você vê isso? Você acha que a psicologia pode fazer nesse sentido? Eu acho que a psicologia tem que ajudar justamente na promoção da saúde, né? Eu me preocupo muito com os atletas nessa questão de ter um ambiente adequado, de ter o mínimo de condições básicas, porque são meninos que saem de casas movidos a sonhos, né? Então, às vezes, tem situações de atletas assim do passado, que eu acho legal até abrir assim para as pessoas saberem que às vezes a gente é movido tanto ao sonho que a gente não mede as consequências. Então, uma das coisas principais que eu acho importante para qualquer pessoa que queira ser profissional é tomar cuidado, né? Porque realmente, às vezes, você é iludido por uma coisa de, você vai ter isso, você vai ter aquilo, chega lá, não tem, né? Mas eu acho que hoje a gente já está num patamar de profissionalização das equipes que não tem muito espaço para isso. Falando das equipes que eu trabalho, que já são profissionais. Então, assim, são pessoas que investem em psicologia, são pessoas que investem em escritório, em um monte de coisas. Então, já existe toda essa preocupação em gerar um ambiente super confortável para o atleta conseguir fazer o que ele está ali para fazer, que é jogar. Então, se eu vejo algo inadequado, nunca tive o caso, mas se eu ver em algum momento eu vou apontar, porque eu acho que isso pode contribuir para a performance do atleta, mas não vejo isso tão presente hoje nas equipes profissionais, né? É o que eu te falei, existe muito investimento nessa questão de estrutura. E então, mas antes, assim, uns 2 anos atrás, 2 anos não, acho que mais uns 3, 4 anos atrás, 2 atletas meus que vieram de equipe, assim, eles foram para uma equipe que não tinha nem comida direito. Tipo, eles pegavam dinheiro dos pais escondido, assim, para poder comprar comida. E bem atleta brasileiro, né? Então, dividir uma pizza. Então, é que as pessoas não sabem a realidade que, na verdade, é do esporte em geral. Não é algo exclusivo do esportes, né? Eu acho que um exemplo disso é o próprio alojamento do Flamengo, que a gente soube quando teve aquela tragédia, que não estava nas melhores condições. Então, assim, é o esporte geral em si, que às vezes as pessoas são movidas a sonhos e não medem essas ações, né? Por querer viver o sonho e tudo mais, por ter uma oportunidade, às vezes acaba não analisando todas as situações. Mas eles passaram muito perrengue durante esse tempo, tudo, até chegar nesse nível profissional. É o que eu falei, vem de um passado que era tudo muito novo para uma realidade que é totalmente diferente. Hoje existe uma estrutura, tudo, e então eu acho que é um pouco mais difícil a gente acompanhar isso, sabe? Uhum. Então, eu acho que a gente tem que encaminhar para o fim, assim, né? Para tentar responder uma pergunta que estava um pouco mais atrás, aproveitar